para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que é chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente, está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou. A paz chegou. Cordial bom dia. Que Deus, por meio da sua palavra, toque as nossas vidas e que esta palavra de Deus também nos dê certeza das suas promessas de perdão, de fortalecimento na fé, de consolo e de orientação para a nossa vida, com o propósito também ter uma vida santificada e testemunhar Cristo para todos com palavras e ações. Diz esse texto aí que estamos vendo, o próprio Jesus diz: onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles, registrado lá em Mateus 18, 20. E assim temos já a presença de Deus em nossa vida, e que essa presença dele esteja constantemente conosco. Cantaremos o primeiro hino: Santo, 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 Deus onipotente. Santo,
colocamos em pé, fazemos invocação. Deus sempre está presente conosco, mas agora então nesse momento queremos, além de deixar isso claro para o mundo todo, para nós mesmos e a quem nós dirigimos este culto, esse Deus no nome do qual nós fomos batizados, que nós vamos confessar a nossa fé, o único Deus revelado conforme as Escrituras Sagradas, que nos ama, que nos acolhe, que nos dá forças e está ao nosso lado. Fazemos oração de invocação. Em nome de Deus Pai, que nos criou, que criou todas as coisas e mantém tudo. Em nome de Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz para nos perdoar e salvar. E em nome do Deus Espírito Santo, que por meio da palavra, do batismo e da Santa Ceia, nos dá a fé, santifica a nossa vida e nos dá a certeza do amor, do perdão de Deus em Cristo. Em Teu nome nos reunimos aqui, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos também nos colocar humildemente diante de Deus e a Ele queremos confessar os pecados e arrependidos queremos lhe pedir perdão. Vamos juntos orar e assim fazer confissão. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com teu Santo Espírito. Amém. Deus nos toca por meio da sua palavra esta que agora será anunciada, palavra que em Cristo Jesus, que é a palavra viva, nos dá o perdão, nos perdoa todos os pecados. Então, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio da parte de Deus o seu perdão. Portanto, lhes declaro: os teus pecados estão perdoados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar e abrimos a nossa Bíblia no Salmo 138. Faremos a leitura deste salmo de forma responsiva. Salmo 138 está na página 419 do Antigo Testamento, nas Bíblias que temos aqui na igreja. É um salmo de agradecimento, de gratidão. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses eu canto hinos de louvor a ti. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho virado para o teu santo templo e dou graças a ti, pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando eu te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão,
quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo te interessa pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Tu cumprirás tudo o que me foi. O teu amor dura para sempre, ó Senhor Deus. Não abandones o trabalho que começaste. Até aqui a leitura do Salmo. Próximo hino que cantamos: exultantes te adoramos. A leitura está em Isaías 6, 1 a 8, onde lemos: Isaías é chamado para ser profeta. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido,
pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa, que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi a voz do Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Até aqui a leitura. A leitura do Evangelho registrado em Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11. Aqueles que puderem se colocar de pé para acompanhar a leitura do Santo Evangelho. Lucas 5, 1 a 11, onde assim está registrado: certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia.
Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viesse ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que havia apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. É aqui a leitura do Evangelho. Juntos fazemos a nossa confissão de fé, as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantamos o próximo hino, nos preparando assim para seguir e caminhar junto com Jesus nesta reflexão.
E nosso Deus, que anda conosco, que nos chama, nos toca com a sua palavra e transforma ela, esteja também conosco nesse momento, através do seu Santo Espírito, no meditar da sua palavra. Deus assim conceda em sua graça. Amém. Diz o texto lá que quando Jesus estava ensinando na beira do mar da Galileia, tinha tanta gente apertando ele de todos os lados. E aí então, há poucos instantes, havia chegado do trabalho que aconteceu durante a noite, pescadores. Então ele entrou num daqueles barcos, pediu para afastar um pouquinho da margem, e ali sentou para ensinar a mensagem de Deus. As pessoas queriam ouvir a palavra de Deus. E ali Jesus está pescando, sentado num barco, mas pescando de uma forma diferente, pescando pessoas. Não sei se vocês gostam de pescar, se já pescaram alguma vez. É emocionante quando a gente tira algum peixe da água, a gente fica alegre. É frustrante quando a gente não pega nada. Por exemplo, os pescadores não tinham pego nada. E aí, tem gente que não gosta de pescar. Eu sou um que fico nervoso quando vou pescar. Tá nervoso, vai pescar. Eu sou o contrário. Quando vou pescar, eu começo a ficar nervoso. É muito parado, muito. A não ser que comece a dar bastante peixe, aí eu fico mais animado, né? Mas se já demora um pouquinho, eu fico estressado. Se você já pescou ou gosta de pescar, sabe que é necessário um método, né? Ou jogar as redes, um equipamento. Precisa também de isca, se tu vai pescar com anzol. Jesus aqui usa o poder dele, que ele tem como Deus, nessa pescaria, para pescar gente. É engraçado, e isso eu quero, antes de continuar falando sobre a pescaria de Jesus, que através da mensagem da palavra de Deus, ensinando as multidões, pescando assim pessoas, quero colocar aqui uma semelhança que tem do texto do Evangelho de hoje com o texto do Antigo Testamento que ouvimos no culto de hoje, de Isaías capítulo 6. Lá em Isaías capítulo 6, então Isaías é levado ao céu, na presença de Deus, vê os anjos, esse milagre acontecendo. E aí quando ele se depara com isso, a primeira reação dele: ai de mim, estou perdido. Por quê? Pois os meus lábios são impuros, e eu moro no meio de um povo também de lábios impuros. Ele é pecador e sabe que está diante de Deus. Estou perdido. Mas então Deus envia um anjo que pega uma brasa no altar de Deus e toca os seus lábios. E aí então, esse toque de Deus na vida de Isaías o purifica, o transforma. E aí diz o texto bíblico: as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Hoje, no começo do culto, a palavra de Deus, quando nós confessamos os nossos pecados, e a palavra de Deus foi anunciada: os teus pecados estão perdoados. Ali
no momento da confissão dos nossos pecados, hoje no começo do culto, fizemos que nem Isaías: estou perdido, sou pecador, sou impuro, vou ser condenado. Mas a palavra de Deus, a palavra viva de Deus, que é Jesus, nos toca, nos perdoa, tira as nossas culpas, nos dá perdão. É a palavra transformadora, a mensagem de Deus que muda vidas, que traz esperança, que traz salvação, que traz um novo rumo. Depois então, Deus diz que precisa de alguém para anunciar a mensagem que toca vidas, que muda vidas. Quem vai anunciar essa mensagem? Então Isaías, porque foi tocado por Deus, pela sua palavra, foi transformado, foi perdoado. Ele diz: estou aqui, envia-me a mim. E aí começa a conectar novamente ao texto do Evangelho de hoje. Aí temos o jogar, o lançar das redes para pescar pessoas, através da mensagem da palavra de Deus. Isaías foi enviado, muitos profetas foram enviados, até que o próprio Deus enviou o próprio Filho Jesus para anunciar a mensagem. E isso ele estava fazendo lá na Galileia, sentado naquele barquinho, pescando pessoas para o reino de Deus. Lá no texto do Evangelho, e aí vem a semelhança com Isaías, o pescador foi pescado. Eu fico imaginando, né? Quando Pedro recebeu a ordem de Jesus, e diz o texto que ele obedeceu, porque era o mestre, era Jesus. Mas ele até argumentou: olha, a noite toda pescamos, não pegamos nada. Mas então, já que o Senhor está mandando, vamos ali lançar as redes. Vocês perceberam que a isca que Jesus pescou, a isca que Jesus pescou Pedro, foi a profissão dele, o trabalho dele, foram peixes. Fico imaginando se Jesus tivesse mandado jogar as redes e não tivesse vindo nenhum peixe. O Pedro ia dar uma gargalhada e ia continuar pescando, cada um ia seguir por um lado a sua vida, e nada mudaria. Mas ali, naquele barco, junto com Pedro e os outros companheiros de Pedro, está o próprio Deus. Lembro mais uma vez, estamos no período de Epifania, revelação, manifestação de Jesus como Deus. Talvez não tivesse nenhum peixe ali mesmo, mas o Senhor Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez com que os peixes viessem e entrassem na rede, para pescar Pedro, para pescar pessoas, e realizar aquele milagre, em que numa noite inteira não deu nenhum peixe, e agora as redes chegavam a se rebentar. Chamaram um outro barco e os dois quase afundavam, com tantos peixes que tinham. E aí, diante dessa ação milagrosa do verdadeiro Deus, que é Jesus, tocou a vida de Pedro. E aí a reação dele: afasta-se de mim. Está falando para Jesus, pois sou pecador. Ele sabe que
assim como Isaías, está diante de Deus e sabe também a sua condição diante de Deus, que algo diferente está acontecendo, extraordinário, maravilhoso. É o Deus dos milagres manifestando o seu poder sobre a criação, sobre os peixinhos, para assim pescar Pedro, pescar pessoas para o seu reino. Essa reação de Isaías e de Pedro também deve ser a nossa reação. Você, eu, todos nós, diante de Deus: ai, estou perdido, afasta-se de mim, pois sou pecador. Essa é a nossa condição, e é terrível, é mortal, é condenação, é desespero, é medo, é tristeza. Essa é a condição do pecador, do Isaías, do Pedro, do André, de cada um, de cada ser humano. Mas lembram que Deus, por meio da sua mensagem, veio pescar pessoas, veio pescar você e eu. Isso Ele também fez com Pedro, fez com Isaías. E aí a semelhança de Isaías, que teve tocado lá pela brasa, e assim foi purificado, perdoado. Aqui então, Jesus tranquiliza Pedro, diz: olha, não tenha medo, meu filho. Ele diz isso para ti também: não tenha medo de mim, não tenha medo de Deus, porque este Deus, Ele perdoa. Jesus perdoa os nossos pecados, nos traz tranquilidade, nos dá esperança, nos dá vida, nos orienta, nos guia e nos dá a salvação eterna. A palavra de Deus que toca, que transforma, que muda vidas. Aconteceu com Isaías, aconteceu com Pedro, e esta palavra também tocou a nossa vida. Palavra unida à água do batismo, a palavra que é ouvida, que é lida, a palavra que está presente no corpo e sangue do próprio Cristo, que vai nos tocar na Santa Ceia. Ela transforma, ela perdoa, ela dá um novo sentido para a vida. Mudou a vida de Isaías, mudou a vida de Pedro, muda também vidas ainda hoje. E assim Deus continua pescando pessoas, e para isso Ele usa outras pessoas. Pedro foi pescado por Jesus, e aí diz para ele: de agora em diante você vai pescar gente. E aí o diálogo é encerrado. Não tem uma pergunta de Pedro, uma explicação de Jesus. O texto diz simplesmente: eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Andaram com Jesus. Jesus deu um novo rumo, um novo sentido para a vida deles. Lembrando, esse era o ganha-pão deles, era o emprego deles, o sustento da família. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Acharam algo mais valioso, mais importante. E assim Pedro foi agora também, junto com Jesus, pescar pessoas. Gosto muito dessa figurinha. Não sei como se pesca pessoas. Vocês sabem? A palavra de Deus nos ensina.
É aquilo que Jesus fez no começo do Evangelho. Sentou e começou a anunciar a mensagem de Deus. Começou a lançar as redes, os anzóis, falando sobre a palavra. Deus fez isso com Isaías, que disse: quem enviarei? E aí Isaías: eu, envia-me a mim. Jesus disse para Pedro: de agora em diante você vai pescar, não vai ser mais peixes, vai ser pessoas. Deixou tudo para trás e os seguiu. E hoje não é diferente. Como se pesca pessoas? Abrindo as portas da igreja, convidando familiares, amigos, anunciando a palavra de Deus. E assim, esta palavra de Deus, que já tocou a nossa vida e a transformou, assim como fez com Isaías e Pedro, e com muitos outros cristãos ao longo da história, ainda hoje, essa palavra toca e transforma vidas, trazendo consolo e força para momentos difíceis, onde o pecado que nos assola, nos castiga, nos traz tantos problemas, e esses problemas às vezes querem nos colocar dúvidas na fé em Deus. Essa consequências de pecado que às vezes nos deixa perdidos num labirinto, ou desnorteados, sem rumo. Essa palavra de Deus quer nos dar um novo sentido, um novo rumo, alento, consolo, força, e finalmente, pela fé em Jesus, recebemos a graciosa salvação eterna. E assim, hoje como igreja, vamos falando, anunciando do amor de Cristo. Isso também há uma ênfase nesse período de Epifania, anunciar o Evangelho para todos, sem distinção. E quem faz isso? Aqueles que já foram pescados por Jesus. Quem Deus enviará? É a hora de vocês, eu e todo mundo que já somos tocados pela palavra de Deus, e dizer que nem Isaías: envia-me a mim. É como Jesus disse para Pedro: deixa tudo, me segue. E eles seguiram. Hoje, você e eu, a igreja cristã no mundo inteiro, somos os pescadores de Jesus. Essa palavra que nos toca e transforma, dando uma vida com sentido, onde seguimos Jesus e a sua palavra, que nos leva à salvação eterna. Amém. Muito bem, queremos orar. A oração que é um instrumento poderoso que Deus deu aos cristãos para assim nos ouvir, nos atender, nos fortalecer nesses momentos. Primeiro agradecemos com gratidão aí aos aniversariantes da última semana. No dia 31 de janeiro, Leandro Câmara e Sara Hartmann. No dia 2, Davi Georg Koch. No dia 3, Dalton Sone, Franciele Palácio e Otávio Gomes Pereira. No dia 5, a Nelly Frank. E no dia 6, João Luiz Bauer. Também queremos incluir alguns pedidos que foram
solicitados durante a semana. Oramos pela Simone, a nora da Marina. Oramos pela Márcia Heinheimer, que é da congregação Cristo para Todos, que está internada na UTI devido ao Covid. Também a Ivone pede oração pela Marta, que além dos seus problemas de saúde, também agora está com Covid. A dona Ivone, inclusive, mandou uma mensagem de manhã, está meio forte, com uma gripe meio forte, então ela preferiu não vir no culto. Incluímos ela também na oração. Incluímos e pedimos oração pela prima da dona Beatriz Roth, a Telga. Ela continua hospitalizada. Incluímos a Ângela Frei, passou por um sustinho aí durante a semana, mas está tudo sob controle. Queremos então pedir para que Deus lhe restabeleça a saúde. Agradecemos também pela cirurgia bem sucedida e pela recuperação do seu Ayrton Molder. Que Deus continue cuidando e abençoando ele. São esses os pedidos que tem anotado. A dona Marina, fala, dona Marina. Tá. Como é o nome da amiga? Neuza. Tá. Fala, dona B. Como que é o nome dela? Tânia. São esses os pedidos? Então quero pedir para quem puder se colocar em pé e oramos. Ó Pai Celestial, querido Deus, louvamos e agradecemos a todos os motivos que temos e bênçãos que recebemos a todo instante em nossa vida. Se fôssemos fazer uma lista, seria enorme. Às vezes nós não percebemos o quanto o Senhor cuida e está conosco e nos abençoa. Aliás, percebemos quando nos falta algo, saúde, ou qualquer outro bem, ou a uma pessoa. Mas infelizmente, quando nos falta saúde, que são consequências do pecado em nossa vida, neste mundo, ainda assim ali estás conosco, nos cuidando e amparando, nos fortalecendo, nos guiando, nos tocando com tua palavra e dando sentido a ela. Querido Deus, muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concede aos teus filhos. Te pedimos para que também cuide de todos aqueles que estão enfermos, que estão se recuperando de cirurgia, que passam por aflições. Esteja presente na vida do seu Ayrton. Agradecemos pela cirurgia que ele realizou e pedimos para que tenha uma boa recuperação. Abençoa também toda a família do seu Ayrton. Cuida da Simone, a nora da Marina, que está aí nessa luta constante com câncer. Também ela pede pela amiga, a Cleusa, que perdeu entes queridos, que dê sentido à sua vida, que ela também seja tocada por tua palavra e assim a console. Cuida da Márcia Heinheimer, que está na UTI. Estabeleça a sua saúde. Dê forças a ela e aos familiares que passam por esse momento tão complicado.
assim como também esteja com a Marta, irmã da Ivone, com a própria Ivone, a dona Telga e a Tânia. Cuida da dona Ângela, e que todos esses teus filhos, sob os teus cuidados, tenham a fé fortalecida e a saúde restabelecida. Acompanha também todos os seus familiares que sofrem junto nesse momento tão delicado da vida. Te pedimos, Senhor, nosso Pai Celestial, por todos que estão enfermos, que inclusive aqui nós não mencionamos o nome, estão doentes, hospitalizados, que estão se recuperando, que estão em tratamento. Também pedimos em favor de quem sofre por depressão, que está enlutado. Inclusive, conforta e consola os familiares do Márcio Schacker, que foi sepultado na sexta-feira de manhã, membro da São João. Que o Senhor cuide de todos os seus familiares e os console. Guia a tua igreja, guia as lideranças, os departamentos, os pastores, inclusive aqui em nossa congregação São Lucas, para que possamos assim lançar a tua palavra, para pescar através do anúncio do Evangelho pessoas para o reino de Deus, e assim recebam, através do toque da palavra de Cristo, perdão, vida e salvação. Abençoa todos que aqui estão nesse momento, aqueles que ouvem esta mensagem, esta oração neste culto, e assim possamos com as tuas bênçãos seguir em frente, com a nossa vida, com as nossas palavras, testemunhando também Cristo para todos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, te pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cristo nos convida em Mateus 11:28, dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Confiando nessa promessa, juntos oramos dizendo: amado Deus, a ti nos achegamos, pois nos deste acesso à vida eterna em Cristo Jesus, que demonstrou ao mundo a força do amor, que chamou pecadores para a sua comunhão e oferece a todos os crentes o seu corpo e sangue para perdão dos pecados, fortalecimento na fé e crescimento no amor. Amém. Assim nos revela também a palavra do Senhor, que o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também tomou o cálice com vinho, deu graças a Deus, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Amém. Que a paz de Cristo esteja contigo, hoje e sempre. Amém. Podemos nos sentar? Ficamos em pé e oramos.
Obrigado, Senhor nosso Pai Celestial, por nos tocar com a Tua palavra, palavra que ouvimos, que meditamos, a palavra que está presente no pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo, a palavra viva que é o próprio Senhor Jesus. Que ela nos fortaleça a fé em Cristo para a vida eterna, nos dê a certeza do perdão e nos encoraje a testemunhar, a pescar pessoas, pregando assim o Evangelho de Cristo, para assim termos as promessas da vida eterna. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podemos sentar?